inicial, que é punho. Então, também as referências aqui, se vocês quiserem usar, já expliquei. Então, no punho, uma coisa que é muito importante da gente entender, sempre no músculo vai ser entender a anatomia dos extensores, né, anatomia de uma maneira geral. Então, aqui a gente tem os tendões extensores, então, de uma maneira bem grosseira, né, na face dorsal a gente tem os extensores, na face volar a gente tem os flexores. Então, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto compartimento extensor. Nos flexores, a gente acaba que não estuda um por um como a gente estuda nos extensores. A gente meio que divide em superficiais e profundos. E tenta ver se tem alguma alteração grosseira, algum ventre muscular acessório aqui dentro, né? Mas aqui os extensores, o ideal é que você não precisa fazer foto de todos, mas ver e seguir o trajeto de todos você precisa, né? Então, o primeiro compartimento é o extensor curto do polegar, é o abdutor longo do polegar. O segundo, extensor radial curto do carpo, extensor radial longo do carpo. O terceiro, extensor longo do polegar. Quarto compartimento, extensor dos dedos e do indicador. Quinto, extensor do quinto dedo. E o sexto, extensor lá do carpo. Na prática, ninguém divide na hora de laudar, a gente usa extensores, né? A mais essa divisão, por exemplo, eu só trabalho basicamente com isso, né? Então, quando os reumatos me pedem exame, aí eu divido. Divido porque às vezes realmente aqui nesse compartimento só tem um que está acometido, mas o ideal é para vocês usarem mesmo extensor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Certo? E essa é a representação da ressonância, eu sempre coloco o que eu acho que é mais fácil para começar a ver, né? Então aqui a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Essa estrutura aqui que fica entre o segundo e o terceiro, que faz meio que uma ponta, é o que a gente chama de tubérculo de Lister. É uma estrutura muito importante para vocês saberem, sempre tem que identificar ela pelo ultrassom, certo? Aqui, ó, tubérculo de Lister. Então, quais são as principais alterações? Aqui, punho e mão sempre vai ser um exame mais direcionado, certo? Então, tendinopatia, eu já mostrei para vocês como que expliquei na aula de cotovelo, como se identifica a tendinopatia. Sempre vai ser a mesma coisa, todo tendão, quando ele inflamar, vai ficar daquele jeito, né? Só que no punho, por exemplo, tem muito trauma, queda com mão espalmada, tem muito estresse ocupacional. Então, sempre você tem que conversar, assim, e aí, o que você faz? Você caiu? Com o que você trabalha? Como você trabalha? Algumas medicações podem dar também tendinopatia e as doenças sistêmicas. Hoje a gente tem um conceito que é a ERA, que é a Early Rheumatoid Arthritis, que a gente sabe que ela pode se manifestar inicialmente só como tendinopatia da artrite reumatoide, certo? Então sempre vai ter esse aspecto, né? Como é que a tendinopatia fica? Espessamento, hipoecogenicidade e extensão da bainha do tendão adjacente. As tendinocinovites, elas podem ser mecânicas, inflamatórias, metabólicas, infecciosas, corpo estranho, como um exemplo clássico de corpo estranho, né? Que pode dar uma tendinocinobite em um punho, por exemplo. Parafuso de alguma cirurgia, de fratura do rádio, por exemplo. Né? O parafuso passou demais, certo? E tumoral. Então, qual que é a clássica? Campeã de pedidos, né? Tendinocinobite de Kervin, que é do primeiro compartimento, o extensor, que é o abdutor longo e extensor curto do polegar, mas assim, usem primeiro compartimento. O que é típico? Mulheres de 30 e 50 anos, que é uma faixa etária de doenças autoimunes reumatológicas. Então, assim, vocês têm que aprender que uma paciente numa faixa etária como essa, mulher, que não trabalha, por exemplo, com uma atividade que leva ao esforço repetitivo, não é para ela ter tendinocinobite assim do nada, certo? Você tem que caminhar, orientar ela para fazer uma investigação reumatológica. E adjacente ao processo estiloso do rádio, né? Esse diagnóstico pode ser feito por ressonância? Pode. Mas a vantagem de você fazer por ultrassom é mais rápido, é mais barato, é menos desconfortável para o paciente, né? Que não precisa passar mais 20 ou 30 minutos numa máquina de ressonância. E quais são informações adicionais que você pode dar? Né? Às vezes tem paciente que tem tendinocinobite de repetição, então tudo que desinflama pode criar um espessamento que pode encarcerar esse tendão. Eventualmente o cirurgião vai lá e tira só aquela parte que está fibrosada, que está fazendo encurtamento desse tendão. E sinovite adjacente. Sinovite é derrame articular inflamado, né? Então o que a gente vê? O que a gente vai ver em todas? A
gente, espessamento com hipoecogenicidade, então a gente vê que até que nessa parte aqui, por exemplo, mais profunda do tendão, ele tá hiperecogênico, ele tá normal, mas aqui, a partir daqui, ele fica mais preto, né? Isso é um exemplo de uma tenosynovite, que é uma hipoecogenicidade, uma tendinopatia. Aqui, a bainha fica espessada, não é para ter isso, né? Então, isso é um caso, por exemplo, pode travar o teu tendão, que o paciente não conseguir mais, por exemplo, fazer a extensão, você vai pesquisar, tem uma área de fibrose que ficou aqui, de tanto ele ter tendinopatias de repetição, certo? E aqui a representação esquemática na ressonância, ele fica mais branco, né? Porque o edema e a inflamação nas sequências que são sensíveis a edema, eles ficam mais brancos. Cistos gangliônicos também, recorde de pedido de exame, né? O paciente vai falar, principalmente nessa superfície, mas pode ser ou dorsal ou volar. Ah, eu tô sentindo um caroço aqui. Tipo, não se assustem quando vocês forem palpar, porque ele tem uma cápsula bem dura. Você pensa que é um nódulo, mas você vai lá e vê que é uma estrutura cística com uma cápsula fibrosa, né? Então, o que é importante você não deixar de falar? Sempre tem que dar os marcos anatômicos. Então, cisto gangliônico, você tem que falar. Cisto gangliônico tá na superfície ou dorsal ou volar do punho, em contato com a bainha de tais tendões extensores, ou em contato com o retináculo dos flexores, adjacente, por exemplo, ao tubérculo de Lister, ou a cortical aqui mais, no caso lateral, ou mais medial. Sempre você tem que, tudo em rádio, você tem que tentar dar um limite anterior, posterior, lateral e medial. Síndrome da intersecção proximal, né? Então, no punho, duas síndromes bastante comuns são as intersecções proximal e distal. A proximal é do primeiro com o segundo compartimento extensor e a distal é o segundo com o terceiro, né? Então, ele, em geral, por isso que eu falei pra vocês, ó, tem alguns marcos anatômicos que vocês têm que habituar, mesmo que no começo. Ah, eu não vou... O segundo e o terceiro compartimento são normais, mas sempre se habitue com a imagem do tubérculo de Lister. Por quê? Porque ele é, por exemplo, um marco anatômico para você estudar essa intersecção proximal. Então, em geral, uns 4 centímetros acima do tubérculo de Lister, o primeiro compartimento faz o cruzamento com o segundo. Então, às vezes, porque um funciona como polia do outro, nessa volta, nessa angulação, algum pode apertar mais. E aí você vê o tenosynovite quando ele passa, né? Depois que ele faz a intersecção, ele distende a bainha e isso é causa de dor. Então, sempre no punho, tente estender o protocolo do ponte distal. Isso, gente, você sempre vai se basear na clínica, assim, punho, mão, tornozelo não, que é um exame que tem um checklist assim mais estabelecido. Pé é exame direcionado. O que você está sentindo? O que está doendo? Então você vê que quando um passa pelo outro, tem essa distensão líquida da bainha aqui. Então isso é um exemplo de tenosynovite, uma intersecção proximal. E a intersecção distal é o cruzamento do segundo sobre o terceiro, né? O tubérculo de Lister ele funciona como uma polia do terceiro sobre o segundo. Então quando ele passa, o retináculo faz um efeito constrictor e aí ele tem uma distensão da bainha. Igual aqui, essa aqui. Você vai notar, depois que ele passa, tem essa tenosynovite, que é a distensão da bainha. Tenosynovite do quarto compartimento. Então, em geral, é assim, a gente costuma fazer foto do primeiro, segundo, quarto e sexto. Mas não quer dizer que você não vai olhar os outros, né? Você vai olhar todos. Então, você vai ver as mesmas coisas de sempre. Espessamento, hipoecogenicidade, eventualmente foco de calcificação. O que é bom no músculo? Você sempre tem o outro lado para comparar. Primeiro você tem a clínica e o outro lado para comparar. Então, se você acha que esse quarto compartimento está mais espessado de um lado e não está do outro, sempre que possível, ligue o Doppler. Assim, no começo, até para você tirar suas dúvidas. Depois você vai ensinar o médico a pedir com o Doppler, que você vai ganhar mais. Tendinopatia do flexor lunado carpo, ela é mais infrequente. Sempre é mais comum em pacientes que usam o esporte com raquete, que você fica todo o tempo forçando muito aqui, principalmente o piriforme, né? Então aqui nesse lado lateral a gente tem uma articulação, tem um recesso também piramidal piriforme, que eventualmente ele distende muito de líquido. Então ele pode responder fazendo umas irregularidades ósseas no pisiforme. Só que às vezes quando ele está muito irregular aqui, por exemplo, o
flexor lunar do carpo passa por ele. Então, quando ele passa por essa superfície mais áspera, ele pode fazer uma tendinopatia ou tendinosinovite, certo? E porque ele não tem bainha tendínea, tá? Ó, na dúvida, sempre ligue o duplo, né? Ele vai ajudar na tendinopatia aguda, né? Ele não vai lhe ajudar tanto na tendinose, mas assim, no começo, ligue, não custa nada. Outra causa muito comum também é pós-fricção de tendões extensores do parafuso. A gente volta para aquele conceito, né? Sempre que você puder e puder fazer uma análise conjunta, faça com raio-x, ajuda muito. Vocês vão ver que vai ser outro exame, né? E o que acontece? Às vezes o parafuso é muito grande. Então tem uma protrusão do parafuso através da cortical óssea e acaba que ele toca, faz uma fricção no tendão. Então, quando ele faz isso, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma tendinopatia, tendinopatia, ou eventualmente ele pode fazer romper mesmo, né? Então, o ideal é que você tenha algum método que seja bom para estudar osso, raio-x, tomografia, e algum método que seja bom para estudar tendão, ultrassom ou ressonância, né? Por quê? O que estuda o osso, você vai ver que você vai se localizar, saber onde é que está essa placa, saber onde é que estão esses parafusos, onde ele está passando, até para você ter ideia de qual tendão ele está pegando. E um método que estude partes motoras para você ver o tendão. Na ultrassom você vai ver aqui, ó, por exemplo, nesse caso, ele passou do rádio e está totalmente tocando o quarto compartimento. Então, com certeza esse aqui rompeu, gente. Já foi, certo? E a síndrome do túnel do carpo, que é você estudar a espessura do nervo mediano para saber, isso é muito comum, essa queixa, né, de formigamento nessa face aqui, do nervo mediano, nessa face mais medial da mão. Então, qual é a técnica certa? Eu falei para vocês na aula de cotovelo. No começo, eu começava pegando o nervo mediano lá do braço. Eu sabia que eu estava na braquial, o mediano ia estar medial e o tibial lateral. Então, eu venho seguindo ele por todo o trajeto. Então, ele vem superficial, depois ele aprofunda, depois ele volta a ficar superficial, depois ele vai entrar no retináculo. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, essa história assim, diária, não se apegue a isso. Se apegue ao aspecto do ultrassom. Como é que ele fica? Aumentado, hipoecogênico, fica mais preto, você não vê direito o padrão fascicular, aqueles pontinhos. Eu vou mostrar para vocês como é o padrão fascicular normal numa imagem de ressonância, para vocês fixarem. E ele fica bem bola, né? Normalmente ele é meio achatadinho assim, ele fica bem bola. Na ressonância a gente vê com o aumento do sinal no T2. Mas o que você tem que ver? Hipoecogenicidade, perder o padrão fascicular. Aí se você me perguntar, existe algum parâmetro, alguma coisa que você possa medir? Sim, ele aumenta de área, né? Ele fica mais espessado, a área aumenta, em geral o ponto de corte que a gente usa é 10, até 12, quando, por exemplo, é 12. Você faz lá a medida e encontra 12. O paciente não tem sintoma e do outro lado está igual, gente, isso é dele, é 12. Mas em geral a gente usa esse ponto de corte 10. Então, quais são os critérios? Avaliação quantitativa. Aumento da área, abaulamento do retináculo e o índice de afilamento, né? Quando ele abaixa mais do que 13. Vou mostrar, explicar isso melhor na prática. Então, esse aqui é um típico exemplo. Primeiro, lugar certo, que muita gente erra. Você quer pegar uma mediana em qualquer lugar. Não. Você tem que pegar entre os dois vales, que chamam, né? Escafoide e pisiforme, certo? Escafoide e pisiforme. Você tem que ver essa estrutura dos dois vales que eles chamam. E aqui a gente vê claramente que esse nervo não está normal. Qual que é a dica principal aqui para mim? É o abaulamento do retináculo, né? Então, quando esse abaulamento está acima de 4 milímetros, marca. Quando você vê abaulado, isso aqui não é para ficar abaulado de jeito nenhum, né? Para você ver esse abaulamento. Já é um sinal que tem alguma coisa errada, né? Ele fica bem branco na ressonância e aqui eu perco, ele fica mais hipoecogênico, eu perco o padrão fascicular. Além disso, eu sempre tenho que pesquisa de ventres musculares acessórios, né? Então aqui é um exemplo clássico, que eu estou entre os dois vales, eu sempre tenho que tentar essa imagem. No começo é difícil, mas sempre tentem para a vida de vocês, mesmo que no curso vocês não consigam terminar fazendo assim, mas sempre busque essa imagem quando você estiver fazendo suas agendas, os dois vales, escafoide e pisiforme. Então aqui a gente vê claramente que ele está hipoecogênico, eu não consigo ver os fascículos bem. Ele tem essa área de achatamento aqui, ó, ele vem meio bolinha e achata aqui.
Além disso, a área dele tá 15, foi que a gente viu que o esperado é que ele seja mais ou menos até 10, certo? Então é isso, gente, essas são as principais alterações. Tentem ver esses vídeos direitinho. Se vocês chegarem para treinar já com os checklists na cabeça, ajuda muito vocês mesmos. E agora é treino, certo?